Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mais Em Tanto Podcast, episódio este número 107. E hoje vamos falar sobre assuntos que interessam praticamente toda pessoa que treina e até as pessoas que não treinam e de alguma forma sofrem a consequência disso. Será que me fortalecer fisicamente falando, eu consigo fazer isso sem me machucar? E a dor, onde que a dor entra nisso tudo? Ela faz parte do processo ou será que ela é um sinal que algo está errado? E para falarmos sobre esses assuntos de hoje, eu trouxe ela que é especialista em musculação aplicada à dor, postura e lesões. Atua com reabilitação e performance por meio do treino. Proprietária de um centro especializado em musculação, postura e dor. Trabalha com avaliação diagnóstica minuciosa antes de qualquer prescrição. Baseia sua atuação em evidência científica e prática. Ela também é focada em correção de movimento, prevenção de lesões e longevidade física. Seja muito bem-vindo ao Sério Mais Em Tanto Podcast, Thaís Altiva. Muito obrigada pela apresentação, Wesley. É uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Até porque o que eu vou falar vai trazer muito mais movimento para as pessoas e eu não estou falando só de exercício físico. Boa, e eu já tô com meu papel e minha caneta aqui na mão. Thaís, já trouxe a minha agendinha aqui, pra gente anotar durante o episódio, pessoal, ela já soltou uma aqui no bastidor, já vou falar pra você o que ela falou, O pouco pra você pode ser o muito para o outro. Ela já soltou uma frase dessa aqui no bastidor, então pode ter certeza que esse vai ser um excelente episódio gravado com a Thaís hoje. Thaís, como eu mencionei pra você aqui antes da gente começar, eu faço essa breve apresentação do tema e essa breve apresentação do meu convidado do dia, no caso você. Agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse pra gente. Quem é a Thaís Altiva? Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até sentar aqui hoje na cadeira do Sério Mais Em Tanto. Perfeito. A Thaís Altiva, antes de tudo, ela não é uma personal. Ela é uma treinadora e depois eu vou explicar o porquê disso. Mas para vocês entenderem essa minha trajetória com a dor, eu sou uma pessoa que vem de uma família que é de todos técnicos em eletrônica, inclusive a minha irmã. Só que eu nunca quis isso pra mim, eu nunca gostei, apesar de desempenhar a minha função na oficina do meu pai da melhor maneira possível. Eu, desde mais nova, sempre apreciei comer bastante. Eu sou taurina e todo mundo que me conhece até brinca com isso, mas consequência disso, 9 anos de idade, meu irmão, diante dos clientes do meu pai, me chamou. Barriguda, pega tal coisa lá pra mim. Aquilo pra mim foi a virada de chave da minha vida. Uma criança sendo chamada de barriguda pelo irmão, à frente de pessoas relevantes pra nós. E desde então, eu falei pra ele, você nunca mais vai me chamar assim. E hoje eu agradeço ele. Obrigada, Tulin, porque se eu tô aqui hoje é graças a você. Então tudo começou a partir daí. A partir disso, a Thaís começou a comprar revistinhas, guardava o dinheiro do lanche da escola, ao invés de comer, guardava para comprar revistinhas de exercício, de alimentação, e comecei a fazer exercício em casa. Eu comprava colchonetezinho, pezinho para encher com água, com areia, com chumbinho para treinar em casa. E depois disso, a minha trajetória, ela foi para as artes marciais, porque a convite do meu irmão também, ele me levou para fazer musculação e eu entrei na capoeira. E junto disso eu fui fazer Kung Fu. Diante dessas trajetórias, o que eu fiz? Eu comecei a enxergar o exercício físico como uma arma potente no meu dia a dia. Porque a minha mãe, ela tinha artrose, uma artrose severa, então eu sempre convivi com esse aspecto da dor desde criança. Eu via o sofrimento dela, a dificuldade dela, e quando eu estudei na escola em biologia que eu não precisava transferir a genética que eu tinha para frente, que eu não precisava viver a realidade da minha mãe, foi quando eu mesmo cansada, eu me lembro dessa cena, eu mesmo cansada numa aula de ginástica, eu pensando assim, eu não vou passar isso para frente, eu vou mudar o meu gene
e eu vou melhorar essa condição de saúde. E eu treinando forte, lembrando disso, cansada, mas eu não queria viver aquilo, porque era muito sofrimento. Então eu sempre gostei dessa questão de exercício físico, pratiquei de tudo em relação à arte marcial, pratiquei dança, pratiquei ginástica. E fui, então, ao decorrer disso, para a parte do ensino médio. Ensino médio, hora do vestibular. Vestibular, minha vida toda. Ah, antes disso, mais legal, teve uma parte que eu contei, que eu não contei. Eu sempre, desde que eu entrei no Kung Fu, na arte marcial, eu comecei a treinar para ser policial. Então, todos os anos eu media para ver se eu tinha crescido, para ver se eu conseguiria ter a estatura mínima para entrar no concurso. E aí, todo ano parecia que eu falei, não, se for 1 centímetro, dá pra eu esticar um pouquinho mais, dá pra eu alongar. Se for 1 centímetro, dá. Até que, no último ano que eu media minha altura, parecia que eu tinha diminuído 2 centímetros. E eu falei, não, agora é Deus falando pra mim, você não vai por esse caminho aí não. Você não vai ser polícia. Eu falei, então tá, então eu vou ser médica, eu vou estudar pra medicina. Sempre gostei muito de estudar, já estava estudando a questão da saúde, então eu falei assim, vou ser médica. Até o último dia de inscrição do vestibular, que foi quando eu vi que ia abrir a primeira turma da Federal do Triângulo Mineiro de Educação Física. Nunca havia passado pela minha cabeça fazer educação física, mas nesse dia eu tive um insight. Eu falei assim, eu acho que eu vou prestar isso. Foi quando eu entreguei a ficha de inscrição para o meu pai fazer para mim na época. E ele, muito assustado, me ligou. Falou, minha filha, tem coisa errada aqui. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou assim, tá escrito educação física aqui. Eu falei assim, mas é isso mesmo, pai. Ele, não, mas você não ia fazer medicina? Eu falei, pai, mas eu acho que eu quero fazer educação física agora. Ele, não, mas você gosta tanto de estudar, você tem que fazer algo grande primeiro para depois fazer algo pequeno. Ele falou assim, eu falei, pai, mas hoje é o último dia. Ele falou assim, se eu conseguir mudar sua inscrição aqui, eu posso mudar? Eu falei, tá, pode. Muito medo dele, desliguei o telefone, desabei a chorar. Falei, meu Deus. Aí minha avó, vendo aquilo, falou, o que tá acontecendo, minha filha? Eu falei, vozinha, eu coloquei a educação física na inscrição do vestibular, mas meu pai pediu pra alterar. Ela falou, mas você não ia fazer medicina? Eu falei, eu ia, mas alguma coisa mudou. E ela falou assim, é isso que você quer mesmo? Eu falei assim, é. Ela, então fala pra ele. Ele é seu pai e ele vai entender. Liguei novamente pra ele e falei, pai, eu quero fazer educação física. Ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, sim. E eu falei pra ele 2 coisas que eu prometi pra ele naquele dia. Porque ele falou assim, mas você gosta tanto de estudar, minha filha, você tem certeza? Eu falei, pai, eu vou entrar pra fazer a diferença e eu nunca vou parar de estudar. Então, feito isso, passei na primeira turma da UFTM e comecei a minha trajetória acreditando que eu ia pra carreira acadêmica. Só que tudo mudou. Durante a graduação, eu tive a disciplina de grupos especiais. Quem faz educação física sabe o que é isso, é trabalhar com hipertenso, com diabético, com pessoas que têm alguma restrição e algum acompanhamento médico. Eu lembro direitinho do dia que o meu professor falou, ó, quem for trabalhar nessa área vai ter que estudar muito, porque vocês vão bater de frente com os médicos e a conversa já é outro nível. Eu pensei, eu que não quero fazer isso. Eu vou seguir carreira acadêmica, vou dar aula, vou fazer pesquisa, eu gosto muito da prática, mas eu vou fazer isso. E aí, beleza, continuei estudando. No decorrer desse tempo, o que aconteceu? A minha mãe tinha 40 anos e tinha dores terríveis por conta da artrose. Eu, com 21, quase formando, fazendo Kung Fu, capoeira, ginástica, dança, dando aula de ginástica, saía de uma para outra, comecei a sentir meu joelho absurdamente. Comecei a sentir muita dor no joelho e na lombar. Foi então que eu fui no mesmo médico ortopedista da minha mãe e ele me falou a seguinte coisa. Ele falou assim, Thaís, diante dos seus exames, eu não sei o que você está fazendo hoje. São 4 graus de desgaste do joelho. Você, com 21, já está com nível 2. Se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, em quanto tempo você acredita que você vai alcançar a sua mãe?
aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, eu não quero. Desde o começo ali, eu treinava para não ter aquela realidade. E eu, com 21 anos, já estava me aproximando mais rápido do que eu imaginava. Então, foi quando eu comecei a estudar intensivamente e fui para uma linha da musculação voltada para a postura. Eu comecei a estudar e dominar muito mais a questão de anatomia, que é o quê? Entender as estruturas corporais. O treinador, para ele ter esse poder de melhorar realmente a vida do aluno, ele precisa dominar não só a parte de movimento, ele precisa entender como que o aluno está se movimentando, como que o músculo dele está atuando. Então, eu preciso saber parte óssea, eu preciso saber parte de tecidos, eu preciso saber de ligamento, de tendão. Então, eu comecei a aprofundar meus estudos nisso. E a partir disso, eu percebi que o que eu treinava estava me prejudicando. E que era isso que eu tinha que mudar. Foi quando, então, eu falei pra mim, eu amo o Kung Fu. Eu amo, mais que tudo. Eu já tinha 11 anos de treino de Kung Fu, tinha 2 faixas preta, eu dava aula. Mas eu falei assim, o Kung Fu vai ser igual aquela paixão que acaba com a gente em pouco tempo. Ele é minha paixão, ele é tudo que eu mais gosto de fazer hoje, mas eu preciso escolher algo que vai me levar pro resto da vida na melhor condição possível. E foi onde eu vi que eu conseguiria isso apenas na musculação. Porque a musculação é o único ambiente em que você tem todas as variáveis do treino controladas. A musculação é a única modalidade que se adapta a você, que se ajusta à sua realidade. Porque, por exemplo, no esporte, no Kung Fu, o Kung Fu tem as bases específicas dele. Por exemplo, tem 11 bases diferentes, que imitam posições de animais, de repente. E essas, então Thaís, tenho que fazer aquela base. Ela não tem uma adaptação, ela não tem um ajuste, porque a Thaís tem essa condição, ela vai fazer essa base, assim, não. Se eu quiser performar no esporte, eu tenho que fazer o nado crawl na natação. É o nado crawl para todo mundo. Então, o gesto do esporte, ele é igual para todo mundo. E foi onde eu entendi. A musculação, não. Por exemplo, a Thaís tem um problema no joelho. O agachamento. O agachamento é básico para todo mundo, mas o agachamento para a Thaís vai ser até tal angulação. Ou ainda, o agachamento para fulana é com um banco. Ela vai sentar e vai levantar. Então, a musculação se ajusta a você. E por isso que ela vai ser a sua melhor aliada até o seu último dia de vida. E foi então que eu falei, eu vou deixar o Kung Fu e vou seguir na musculação. Resolvi o problema da minha dor, comecei a ter um corpo mais bonito, que não era o que eu estava focando na época. Eu costumo falar para os meus alunos, porque todo mundo pensa que a musculação é estética. Que a pessoa quer ficar com a barriga trincada e tudo mais. Eu olho para a musculação como a maior arma, a arma mais poderosa que nós temos para se movimentar bem, para ficar bem durante o dia. E como consequência de um trabalho que eu analiso a pessoa da cabeça aos pés e alinho ela, é essa parte de se preocupar com a postura da pessoa, de reajustar ela e deixar ela mais elegante, que a torna mais bonita esteticamente. Então, em consequência, eu comecei a ficar mais alinhada, mais poderosa esteticamente, e aí com isso eu comecei a, sem querer, reparar nas pessoas que passavam por mim. Eu olhava para alguém na academia e falei assim, gente, esse ombro aí, se a pessoa não tem uma dor hoje, ela vai ter. E eu comecei a abordar, falei, fulana, você já teve algum problema no ombro? Ai, Thaís, eu sinto uma dor assim. Eu falei assim, mas você faz tal alongamento, você faz esse exercício? Não. Falei, começa a fazer e me fala. Aí, resolveu, beleza. Outra pessoa olhava assim, falei assim, gente, essa lombar aí tá muito reta, a pessoa vai sentir uma dor ali, vai ter algum problema, vai ter uma hérnia. Eu falei assim, você já sentiu dor na lombar? Thaís, eu tenho hérnia. Eu falei assim, você já fez tal exercício, tal exercício? Não, ainda não. Eu falei assim, experimenta, começa a fazer e me fala. Nisso, eu comecei a intervir nas pessoas. Começa a virar uma coisa assim, que você não se controla. Eu comecei até ter problemas na hora do meu próprio treino, porque no intervalo,
eu começava assim, era o meu intervalo de descanso do exercício. Eu começava a ver a pessoa fazendo, eu falei assim, meu Deus, ela tá fazendo tal coisa, olha o pé dela, olha o joelho ali naquele movimento. Eu falei, não, Thaís, calma, você vai treinar, presta atenção, você não é treinadora agora, você é aluna. Então eu comecei a resolver essas questões da dor e com isso, pessoas que eu nem lembrava começou a chegar em mim e falar assim, Thaís, você me passou aquilo lá, resolveu, você acredita que você sarou minha dor? O mais bacana foi o dia que eu intervi uma aluna que eu nem conhecia, eu vi ela na academia, abordei ela por conta do ombro dela, da posição que eu enxerguei o ombro dela, e falei para ela fazer o exercício que eu estava indicando para ela melhorar aquela condição. Ela falou assim, Thaís, você acredita que eu estava já há 3 meses fazendo sessões de fisioterapia, eu não conseguia apertar um grampeador, eu não estava conseguindo embrulhar um papel no escritório e você, com menos de 1 mês, conseguiu tirar minha dor. Então aquilo pra mim foi muito forte, muito poderoso, porque eu falei assim, cara, imagina a quantidade de pessoas que estão passando por cirurgias, que estão passando por intervenções mais agressivas e que ainda com isso continuam com dor. Ou seja, estamos criando pessoas mais frustradas ainda. E a minha maior missão hoje é com essas pessoas. Porque eu entendo que a dor, quem chega pra mim já está frustrado. Já passou por vários caminhos e a pessoa só quer, naquele momento, parar de sentir dor. Mas eu consigo enxergar que ela vai ganhar muito além. Porque ela não só vai parar de sentir dor, mas ela vai ter um corpo mais bonito. Que ela já nem pensa que vai ter. Ela só quer parar de sentir dor. Quando a gente tá na dor, a gente tá no meio do caos e a gente acha que a vida nunca mais vai voltar a ser como era antes. Quando, na realidade, pela musculação com essa visão, a gente consegue trazer essas pessoas à vida de volta. E isso, pra mim, é poderosa. Então, essa é uma parte da minha história. É boa. E para você que chegou até aqui, está nos acompanhando, já sabe, já clique no botão logo abaixo aí no botão curtir para você curtir esse nosso episódio de hoje. Já se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal. Compartilhe esse episódio para mais pessoas, vamos fazer um movimento para esse conteúdo chegar a mais pessoas e fazer a diferença na vida de mais pessoas. E ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Thaís, ouvindo você se apresentar aqui, eu formulei várias primeiras perguntas aqui, fora do meu roteiro. Isso aqui é bom. Fora do meu roteiro. Mas eu gostaria de iniciar, então, por essa pergunta, essa questão que você falou, né? A parte que você hoje, de certa forma, uma pessoa analítica nesse observar da postura, da parte fisiológica da pessoa, até no movimento ali no exercício. Você acha que isso é uma coisa treinável ou não? Isso é meio que um talento seu e de outras pessoas também, de poucas pessoas do meio. Nossa, que bacana essa pergunta. Me senti no podcast do Joel agora. Top. Essa questão desse olhar que eu tenho hoje para as pessoas e de conseguir perceber essa questão da postura e de resolver, sanar esse problema. Antes de mais nada, eu acredito assim, que qualquer pessoa consiga qualquer coisa desde que tenha um propósito. O que é que me move? O que me faz querer resolver de fato a dor de alguém? É porque eu vivi a experiência, o sofrimento da dor com uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, né? Que foi a minha mãe. E a dor que eu vi ela passar, que eu não consegui intervir naquele momento porque eu não tinha, né, ainda uma formação, eu não tinha ainda essa capacidade. A dor que eu não consegui sanar nela é a dor que eu quero tirar do máximo de pessoas. Porque, então é essa vontade, porque eu lembro que eu queria levar ela para passear, eu queria levar ela para viajar comigo, e ela não conseguia por muita dificuldade de andar, muita dificuldade. Então, eu comecei essa vontade de resolver porque
você vive na pele. Então, todo aquele que experienciar algo na pele, os melhores são aqueles que já sentiram o que o aluno sentiu, né? Ele consegue resolver. Então, essa questão do treinador para resolver algo como eu resolvo, primeiro tem que ter esse sentido. E segundo, quando você quer muito resolver de fato, você precisa se preparar. E aí é onde entra o quê? O seu investimento de tempo, intelectual, o seu esforço. Porque eu, para conseguir fazer o que eu faço hoje, eu fui para longe. Eu fiz a maior parte dos meus cursos no Sul, Porto Alegre, Santa Catarina. Fiz curso com a própria assistente de um dos mais renovados autores que a gente tem hoje em relação à parte de um fisiatra, né, que é da República Tcheca. Eu fiz um curso internacional. Então, a minha vontade de resolver, ela sempre foi muito além. Então, ela sempre me manteve querendo buscar mais. Então, o treinador hoje, para resolver isso, ele precisa dominar, sobretudo, anatomia, que é o básico. Você precisa entender de cinesiologia, que é o movimento dos músculos, e a biomecânica, que é quando a gente começa a entender física junto com o movimento e biologia. Então, o treinador de verdade, todo mundo acha que a educação física foi onde eu entendi. Meu pai, hoje, ele percebe que a educação física não ia me impedir de estudar, muito pelo contrário. Se eu quisesse isso mesmo, ela me faz estudar cada vez mais. E não só essas partes que a gente vê na faculdade, mas hoje eu entendo também uma parte muito importante que todo treinador deveria olhar, que é a parte psicológica, emocional. Quem é a pessoa que está procurando? Aí você resolve. Quando você tem todos esses pontos trabalhados, você resolve qualquer problema. Treinador e personal. Qual é a diferença? Bom, é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, né? Porque eu gosto de ser lembrada como uma treinadora. Por quê? Porque eu entendi que a treinadora, mais do que uma personal, o personal ele vai entender você ali durante o treino, né? Mas a treinadora, ela quer te levar de um ponto ao outro, ok, mas ela já viveu na pele. A maior parte das situações que você está experienciando na musculação. Por exemplo, eu sou uma treinadora das dores, porque eu já sei como é sentir dor, como é treinar sentindo dor, como é pensar que você nunca mais vai ter um corpo bonito por causa de dor. Então, por isso eu sou a treinadora. Eu vejo o meu aluno para além do movimento físico. Eu entendi que o movimento, que ele não está só relacionado à parte física. Ele está relacionado à parte emocional, psicológica e principalmente esse aspecto da dor. Quando eu vejo a dor como um evento emocional que faz a pessoa sentir aquilo mais forte, então eu consigo perceber essa diferença do personal para além do estúdio ou da academia. E Thaís, eu vejo que, assim, eu posso até estar numa bolha, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu vejo que a busca das pessoas pelo treino mesmo, de fato, né, voltado para musculação, tem aumentado cada vez mais, seja para parte da saúde ou seja para a parte da estética. Em cima disso, você observa, estando no meio, que mesmo tendo uma busca maior, também falta desinformação a ponto da pessoa estar treinando, porém de forma errada, e ao invés de estar ganhando alguma coisa, seja saúde ou seja estética, está perdendo. É muito bacana porque a gente percebe esse movimento mesmo do aumento da procura por exercício físico. E isso aumentou muito devido também às redes sociais. Sim. Facilitou, né? O pessoal mostra muito treino. Isso inspira mais pessoas. Porém, o que é que as pessoas têm que se atentar? Porque com mais sede ela vai ao pote, pode ser que ela faça com mais excesso aquilo que ela não deveria. A musculação, ela vai ser a melhor ferramenta para você em relação ao exercício. Porém, é necessário que você veja qual é o seu padrão postural. Porque a partir disso é que você vai ter certeza de qual exercício é melhor para você e de quais você deve evitar. Porque é o seguinte, vamos entender a questão dos padrões posturais. Existem pessoas que têm
encurtamento, que é o músculo travado atrás da coxa. Todo mundo já sentiu algum incômodo atrás da coxa, falando, nossa, tá puxando aqui. Mas eu descubro pela avaliação que você e uma outra pessoa têm o mesmo encurtamento, no mesmo músculo. Contudo, o seu encurtamento, esse músculo travado, ele pode estar mais próximo ao quadril do que o da outra pessoa. O da outra pessoa pode estar o encurtamento ali perto do joelho. Então, mesmo sendo o mesmo músculo, eles estão travados em posições diferentes. E eu preciso saber disso para quê? Porque, por exemplo, até o alongamento que eu vou passar para você não vai ser o mesmo que para ela. Independente, mesmo sendo o mesmo músculo. Então, se eu fizer, às vezes, um alongamento para você igual dela, eu vou estar reforçando o seu padrão errado. Então, é nisso que as pessoas ainda erram, porque elas não têm esse conhecimento. Já está aumentando também a consciência para essa questão de postura, as pessoas estão procurando mais melhorar essa questão da postura, mas ainda falta essa questão de passar primeiro por uma avaliação diagnóstica postural e funcional, para depois você entrar no treino de fato, porque aí sim você vai ter mais resultado fazendo menos e você vai machucar menos também. E essa questão dessa análise é por meio de exames específicos ou é questão de tentativa e observação? Tipo assim, faz esse movimento para ver a sua reação em cima do movimento. Como é que funciona esse diagnóstico que você faz? Quem nunca ouviu falar ou quem nunca fez uma avaliação física na academia? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? Sim. Que é o quê? Quanto de músculo e quanto de gordura que você tem. A avaliação diagnóstica postural e funcional, ela deveria acontecer da mesma maneira. Por quê? Ao invés de eu avaliar o seu corpo em relação a músculo e gordura, eu vou olhar para você como se fosse um scanner. Sabe quando você vai no médico e você faz aquela ressonância magnética, um raio-x? Eu costumo comparar a avaliação diagnóstica postural e funcional com isso. Eu olho para você, da cabeça aos pés, e vou detectar tudo que está fora do eixo em relação à articulação. Tudo que está torto. Em outras palavras, é isso. Eu vou olhar tudo que está torto. Por quê? A partir disso, eu sei quais músculos não estão respondendo, que eu preciso fortalecer, e quais músculos ou estruturas estão sobrecarregadas e travadas demais. E é onde eu passo o alongamento específico. Então, é a partir de testes, avaliações mesmo que tem que acontecer antes do treino de musculação. Você vai lá para saber seu percentual de gordura, então vamos lá saber como é que está seu corpo em relação aos desarranjos, né? As questões que a gente entorta. E aí eu consigo avaliar nesse momento, é como se fosse uma consulta. Eu consigo avaliar a mobilidade da pessoa, eu consigo avaliar a força, eu consigo avaliar coordenação, eu consigo avaliar cada angulação das articulações dela. Então, é a partir disso que eu consigo prescrever esse treino. É assim que ela acontece. E voltado agora para o cenário dor, Thaís. A dor, é normal sentir dor? Tem a dor normal de se sentir? São várias perguntas em uma só aqui. Aham. É normal sentir dor? Tem a dor literalmente normal ali que durante a atividade ou tem a tendência de sentir? Ou não necessariamente? Como é que funciona essa questão da dor no treinar ali, no movimento? Antes de mais nada, a dor é um sinal de que algo saiu do comum, do que estava acostumado. Então, a gente pode analisar essa dor como um pós-treino, porque eu não estava treinando, estava parado e fiquei dolorido, os músculos ficaram doloridos no outro dia. Essa dor é normal. Por quê? Porque você sobrecarregou. A musculação, ela é muito bacana, porque a gente cresce realmente na crise. A musculação, ela é o quê? É você levantar uma carga acima daquilo que a sua musculatura às vezes conseguiria estando aqui em repouso, que é o que a gente tá, por exemplo. Então, se eu pego um pezinho de 2 quilos aqui, para mim esse pezinho é além do que eu tô acostumado no meu dia a dia. Então, o que o meu músculo vai fazer? Ele vai romper as fibras. E esses rompimentozinhos microscópicos é que vão fazer o seu corpo entender que eu preciso construir
uma fibra mais forte, porque essa aqui não tá aguentando, arrebentou. Então é assim, é muito bacana. A musculação é você machucar um pouquinho o músculo para ele ficar mais forte. Olha como isso é bacana até para a vida. Eu falo que a musculação, realmente a superação no treino, ela te traz muita força para vencer os desafios diários, porque ali você já tá vencendo algo que foi machucado. Mas é dentro do normal, do que o seu corpo consegue recuperar. Então pode ser que você fique dolorido. Esse dolorido é comum. O que não pode acontecer? Dor articular. Apesar de ser comum, não é normal. Ela já é um alerta. A articulação não foi feita para sentir dor. Se ela está doendo, é porque há uma sobrecarga. Ela está trabalhando fora do eixo que ela foi feita para trabalhar. Então, a partir dessa dor, a gente precisa se atentar. Articulações. O que são articulações? Quais partes do meu corpo têm articulação? O seu corpo é feito por várias articulações. As articulações são a junção de ossos, é onde interligam um membro do outro. Por exemplo, temos a articulação do cotovelo. Ela é o espaço entre o seu punho e o seu ombro. E nessa articulação é que estão ligados os seus músculos, os seus tendões. A articulação, ela permite movimento. Sem ela, a gente não conseguiria fazer movimento algum, nós seríamos rígidos. Então, tem articulação que permite só o movimento de flexionar e estender. Tem articulação que permite o movimento de você elevar, de você girar. Então, cada articulação exerce uma função para você conseguir se movimentar. É nela que estão conectados os músculos. São os ossos. As articulações são formadas por ossos, cartilagens, tendões e ligamentos. São as estruturas moles que a gente fala. Então, o músculo é basicamente, a gente pode ligar ao conceito do antifrágil de Nassim Taleb, né? Que é aquilo que chega até a gente ali, aquele, pode-se dizer, né? Aquela onda, aquele empecilho, aquela diversidade que chega até a gente não vai nos quebrar, e sim nos fortalecer. É basicamente esse conceito para o músculo que a gente tem que levar para nossa vida. Exatamente. Se for exacerbadamente ou se for fora daquilo que você está preparado, você não consegue ter esse ganho. Aí é que é o problema. E nos seus 9 anos você foi uma criança antifrágil? Fui, sem dúvida alguma. Eu trabalhei muito isso. É porque eu já tive que ouvir aquilo do meu irmão, né? Tive que ser confrontada e eu poderia simplesmente chorar e aceitar isso. Mas, pelo contrário, ele me levou para onde eu estou hoje, ele me empurrou a acordar, então isso é muito importante. E Thaís, eu posso falar os seus alunos, os seus pacientes ou as duas coisas? Hoje as duas coisas. Hoje eles chegam até você mais depois de já ter, eu gosto de falar muito, né, do circo ter pegado fogo, né, no sentido da dor ali, ter causado alguma lesão, alguma coisa assim. O pessoal te procura mais nesses eventos específicos ou não? O pessoal te procura antes mesmo de uma eventual dor. Como é que tá essa procura hoje até você? Nossa, o que tá muito bacana é porque as pessoas tem as pessoas que chegam para mim e falam assim: "Thaís, você é minha última esperança", né, porque já ouviram falar sobre o meu trabalho, já conheceram alguém ou mesmo indicação de algum médico. Mas tem uma galera muito bacana, inclusive jovens. Eu recebi até uma aluna com 16 anos que falou assim: "Thaís, eu preciso treinar com você, porque eu estudo muito pro vestibular e eu preciso melhorar, porque eu tô com dor na minha lombar, preciso melhorar minha postura". Eu falei: "Cara, 16 anos, a gente nem tá pensando que existe postura, que é isso?". Eu falei: "Então hoje, tá bem dividido, né, eu tenho essas pessoas que já passaram por várias intervenções, estão frustradas e me veio como último recurso para melhora, para solução, e tem também essa pessoa que: "Thaís, eu quero melhorar minha postura. Eu reparei que eu não tô legal, eu tô ficando muito assim, então eu tô sentindo diferença na roupa, isso tá me incomodando". Eu costumo falar, às vezes, até para as meninas, essa questão é uma coisa que eu não via, mas que era
Era muito comum na minha vida de adolescente. Uma alcinha da blusinha de alcinha ficar mais solta do que a outra. E a gente sempre ficava assim, você estava conversando, fazia alguma coisa de um lado só. Falei: "Gente, isso não é normal". A gente achava que era, mas é porque a pessoa tá desalinhada, e é uma coisa tão básica, quer dizer, um ombro tá mais alto que o outro, ou um ombro tá mais pra frente do que o outro, tá mais rodado pra frente. Essa questão de: "Ai, a gordurinha aqui perto do peito que tanto incomoda muita gente". Vamos falar de estética. Estética, por que que eu preciso de postura? Postura te deixa muito mais elegante, porque o que que acontece? "Ah, aqui, a gordurinha do peito que incomoda". Por que que isso acontece? Porque o seu ombro tá puxado pra frente. Quem tá puxando esse ombro pra frente? O seu peitoral, ele tá travado, encurtado. O que que acontece com isso? Consequência, as costas, quando a gente puxa demais de um lado do corpo, o outro lado vai ter que soltar, porque o corpo sempre vai achar uma maneira de desempenhar a tarefa que você pede pra ele, de te manter. Então, toda vez que seu ombro estiver muito pra frente, o peitoral tá puxando, tá puxando. Lá atrás, vai ser obrigado a quê? Abrir. É onde as mulheres acham: "Ah, tem uma gordurinha aqui perto do peito e as minhas costas é muito larga, eu não posso treinar braço, tais, porque senão eu fico parecendo um homem". E não é. É o oposto. Eu preciso fazer o quê? Alongar o peitoral dela para eu ter condições de fortalecer as costas para sustentar esse ombro aqui. Porque não adianta só eu falar pra pessoa assim: "Ó, arruma a postura", ela tenta e fica assim. Ah, mas não dá, o máximo que ela vai ficar aqui, tensa, rígida. Se eu não alongar isso aqui, eu não vou chegar na posição certa. Aí é onde todo mundo fala assim: "Ah, Thaís, mas se eu consertar a postura, eu vou parecer que eu tô metida, que eu tô assim, ó". Eu falei: "Mas você não vai andar assim, porque tá errado. Não adianta só estufar o peito. Você tem que aprender algo que é poderoso, é uma das coisas que mais muda esteticamente a linha de cintura e o abdômen de todo mundo que passa pela minha metodologia, que é uma respiração. O padrão respiratório muda a sua postura e te deixa com a cintura mais fina e com o abdômen mais desenhado. Então, o que que eu peço para os meus alunos? Fecha as costas, mas isso não é o suficiente, porque se eu fecho demais as costas e não reparo a curva da minha lombar, da minha coluna baixa, eu vou ficar assim, ó. Eu não tô alinhada ainda, eu tô sobrecarregando a minha lombar. Então, eu ensino eles a fechar esse ângulo aqui, ó, para as meninas como se fosse um corselet, por exemplo. A gente fecha esse ângulo para ficar aqui, ó. Aí sim, isso aqui é melhor do que isso aqui, né. Então, é isso que eu mais falo, que eu trago de poderoso em relação ao trabalho da musculação com a postura. As pessoas num contexto geral, eu não vou generalizar aqui, mas as pessoas num contexto geral, conhecem os seus limites físicos? Hum. Então, essa questão aí eu vou ilustrar, com uma coisa que está muito comum, que são esportes coletivos de alta intensidade, né. Essa questão ela é muito melindrosa, por quê? Porque as pessoas elas sabem que precisam se exercitar, isso é ótimo, elas estão procurando e estão fazendo. Porém, como eu falei, o esporte, por exemplo, se ela procura a modalidade esportiva e não tem um reforço na musculação para melhora dessa postura, para trabalhar o quadro postural dela, ela nesse esporte, às vezes, ela vai sobrecarregar mais ainda aquilo que já está desarranjado, aquilo que não está legal em relação à articulação. E o que que vai ser o resultado disso? É a dor, é a sobrecarga na articulação, e isso pode gerar uma lesão futura. Só que eu conheço muita gente que está dentro dos esportes, que está sentindo dor, mas continua com altíssimas intensidades. E a pessoa só vai lá e põe um daquelas fitas, e põe um salompas, e põe e tá tudo bem, e toma um remédio para melhorar para outro dia tá lá de novo, a intensidade total. Então, assim, isso é muito pela dopamina, né, que as pessoas se sentem bem na atividade coletiva, competitiva, alta intensidade, porque eu tô aumentando carga, eu tô conseguindo fazer tal coisa, e eu tô olhando meu colega ali, eu tô conseguindo evoluir. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas podem até conhecer, o corpo tá falando pra ela o limite dela, pela dor, pela restrição,
mas pela dopamina ela não deixa ser ouvida isso, ela não intervém com algo que vai trazer mais segurança para ela. É aí que tá o perigo. E você acha que pode ser até questão mesmo de essa parte de ciclo social mesmo da pessoa por se sentir dentro daquela comunidade? É exatamente isso que tem movido a maior parte das pessoas, né. Hoje eu acredito que com essa linha muito digital, né, as pessoas estão sentindo falta desse contato com outras pessoas, de fazer parte de grupos, fazer parte de uma tribo. Então os esportes estão proporcionando isso, só que as pessoas têm que tomar cuidado, porque existem modalidades esportivas que foram feitas para atletas de elite dos Estados Unidos, e que hoje foi trazida para o Brasil, e que uma pessoa sedentária está vindo praticar. É maravilhosa. Eu amo esporte que desafia, eu amo esporte que tem essas coisas de impacto, até porque as lutas faziam muito isso. Mas hoje a visão que eu tenho não me permite fazer as coisas por fazer, só por conta eu quero pertencer a isso, né? Eu quero sentir essa adrenalina, eu quero sentir essa emoção, eu quero estar fazendo isso. A gente consegue fazer isso, mas vamos avaliar o que você está trazendo de suporte para conseguir a performance no esporte? Será que você está ajustando para o seu nível que você pode executar hoje? Então, é importante essa parte ser analisada. E querendo ou não, a gente tem que ser realista aqui também, né, Thaís? Porque, tipo assim, cada corpo é um corpo, Isso. mas tem o corpo que, de forma direta e clara, vai ter mais facilidade para determinado esporte do que para outro, Exato. né? Então, talvez o problema não é o esporte em si, e talvez aquele esporte que você está fazendo de acordo com o seu corpo, né? Então, a pessoa tem que avaliar isso também, né? Até para Exato. começar um determinado tipo de esporte. É o que a gente sempre ouve falar, não existe exercício contraindicado, existem pessoas que não podem fazer determinado movimento. E isso pode ser uma condição passageira, porque de repente, por exemplo, vou trazer o exemplo do esporte. Uma pessoa que entra numa modalidade esportiva e ela vai fazer um agachamento. É o que eu falei, às vezes o agachamento que aquela modalidade esportiva faz, ou aqueles exercícios que ela estimula, estão sobrecarregando o padrão postural da pessoa. Então ela precisa se atentar a isso. Por exemplo, os esportes que tem muito barras, push-ups, que é aquelas flexões, que tem muito desenvolvimento, pesos acima da cabeça, isso estimula muito a parte anterior do corpo. Para uma pessoa que já tem um padrão postural que a gente chama de sway back, isso é uma palavra nova às vezes para a maioria, mas é um padrão postural que a gente detecta de maior dificuldade de correção, né, que ela tem o quadril jogado para frente, né, e tem a coluna mais reta na lombar, ela tem uma coluna também na parte de cima mais arredondada. A pessoa que faz esse tipo de modalidade que estimula muito a parte da frente, ela vai estar acentuando o padrão postural dela, e futuramente, sem dúvida alguma, essa pessoa vai sentir alguma dor. Se ela não chegar a ter uma lesão, ela vai ter alguma dor. Então, é essa relação que tem com os esportes e a postura. E voltando aos treinos, eu vejo que a gente pode ter treino de força, de mobilidade e estabilidade. Eu consigo ter essas 3 coisas num treino só? Uau, que bacana. Na musculação. Na musculação, porque é um ambiente que a gente consegue dividir o treino para trabalhar isso. O mais bacana da pessoa que passa pela avaliação diagnóstica, postural e funcional, é que a gente vai detectar tudo que ela precisa trabalhar em relação à mobilidade. Por exemplo, a pessoa não está agachando bem. Muita gente às vezes passa por isso. Na hora de agachar, ela inclina demais o tronco para frente. Isso é muito comum a gente ver na academia. Por que isso está acontecendo? Geralmente são 2 pontos que ninguém sabe ou ninguém repara, que eu consigo detectar na avaliação. O primeiro deles é falta de mobilidade de tornozelo. Como é que eu vou saber se a pessoa tem pouca ou muita mobilidade de tornozelo? Na avaliação, eu consigo fazer um teste para isso e consigo mensurar os graus de mobilidade que ela tem. Então, por exemplo, eu sei que para essa articulação do tornozelo funcionar bem, ele precisa estar em torno de 45 graus de dorsiflexão, que é o quê? A capacidade do seu pé
aproximar da canela. Então, na hora que a gente agacha, a gente precisa que o joelho vá para frente e a canela projete em cima do pé. Quanto maior essa capacidade, melhor vai ser seu agachamento. Menos você vai precisar inclinar o tronco para frente. Como que eu faço isso? Pelo teste. Outro fator importante na hora do agachamento que pode estar gerando essa compensação é a questão da lombar. Uma lombar encurtada demais faz o tronco ser inclinado para frente. Ou ainda, um músculo que a gente chama de ilho-psoas. Ele travado, ele vai puxar o seu tronco para frente. Então, eu preciso fazer esses testes para eu poder trazer a performance para qualquer pessoa. Isso independe. A pessoa quer estética, a pessoa quer ser fisiculturista, a pessoa quer só para saúde. Isso é função. A musculação foi feita para trabalhar a função. A partir do momento que eu recupero a função do músculo, da articulação que não está respondendo, eu consigo viver muito melhor, eu consigo ter resultados melhores, seu corpo fica mais bonito, você fica mais esteticamente harmonioso. E na prática, como é que é o pessoal? Porque eu enxergo que são coisas diferentes. Por exemplo, a pessoa tornar-se consciente da informação e depois que ela é consciente da informação, aplicar na prática. Eu gosto muito de falar assim, a diferença entre o ignorante e o irresponsável. O ignorante é aquela pessoa que não sabe. E o irresponsável é aquela pessoa que a partir do momento que ela sabe, não faz. Como é que é na prática, depois que você passa a informação fisiológica para as pessoas depois dessa análise? O pessoal concorda, aplica, como é que é isso? Geralmente, quem passa por mim, sim, eu costumo falar. A partir do momento que você treinar comigo, a primeira sessão de treino que você fizer, você nunca mais vai levar a musculação da mesma maneira. E nunca mais vai olhar o seu corpo da mesma forma também. Porque a partir dessa avaliação, eu vou falar para ela. Falar assim, ó, você lembra aquela dor que você falou para mim que você sente lá na lombar? Isso aqui, ó, tá vindo lá da sua pisada. Seu pé tá rodando, tá caindo. Na hora que você pisa, seu pé tá desabando para dentro. Isso faz com que o seu joelho rode para dentro também. E a sua lombar, ela vai sofrer as consequências porque eu vou mudar a posição da sua pelve. Tá tudo interligado. Eu vou falar assim, ó, você quer melhorar, por exemplo, vamos lá, o rapaz quer melhorar o peitoral. Ele quer para parecer mais esteticamente bonito o peito. Se você continuar treinando o peitoral como você está treinando hoje, você não vai melhorar esse peitoral. Ah, mas por quê? Eu vou falar para ele, falar, olha, se você não abrir essa parte aqui do seu peito alongando, você não vai ter aquele aspecto harmônico. Então, eu vou falar isso para ele. Geralmente, pelas explicações que eu trago às pessoas, elas levam em consideração e elas transformam o treino dela. Até porque, quando ela faz essa metodologia, quando ela treina voltado à postura dela, quando ela entende a postura dela, ela faz muito menos exercícios que antes e às vezes ela precisa de menos carga que antes para ter mais resultado. Então, isso aqui é o bacana. Existem as pessoas que vão querer a carga, puramente a carga. Eu falo, treinar com técnica é mais desafiador do que puramente a carga. Mas cada um tem um processo e um tempo. É a gente ajustar. O papel do treinador é esse também, entender o perfil do aluno, entender o objetivo dele, entender as experiências que ele teve, para poder trazer para ele o caminho ideal dentro daquilo que ele quer e dentro daquilo que ele precisa. Mas é muito sobre querer o resultado sem passar pelo processo, né? Geralmente é aquelas pessoas que ficam ali 20, 30 anos no sedentarismo. Não, agora eu vou começar a me exercitar, mas eu quero ter o resultado em 1 mês. Como é que eu faço? Resolve isso aí pra mim, Thaís. Isso acontece mesmo. Mas eu consigo ter trazer a viradinha de chave. Você coloca a correia em cima da mesa, né? Ainda mais que eu vim ali da arte marcial. Eu sou baixinha, mas eles falam, essa aí. Eu tenho um aluno que ele até fala pra mim, eu falei assim, fulano, você fez tal coisa? Ele, claro que eu fiz, ué. Não, a treinadora enérgica dessa, ele tem mais de 60 anos. Eu falei assim, nossa, enérgica? Eu falei, porque a conduta é outra, né? Eu acredito assim,
Porque eu fui daquela professora da musculação, eu sempre fui mais baixinha, né, e de toda a minha equipe, na época que eu trabalhava numa academia de rede, eu atendia mais de 1.200 alunos por noite, era muita gente, e eu sou aquela professora, a menorzinha e tudo mais séria, e os meninos, às vezes, tinham receio de chegar naquele grupinho dos caras que pegavam mais peso, que estavam treinando há muitos anos e com carga, mas tudo errado. Eles tinham receio porque sabiam que os caras iam enfrentar eles. Eu já fui o contrário. Eu gostava de entrar nesse meio e falar assim: olha, esse movimento que você está fazendo, ele tem uma maneira melhor de ser executada. Inclusive, você vai melhorar o desenho do seu músculo. E eu explicava o porquê. Porque eu sou muito dessa linha. A partir do momento que você entende o porquê real e que você vai melhorar com aquilo, você consegue fazer a pessoa absorver. Então, eu sempre fui dessa treinadora. Hoje, inclusive, eu acho engraçado lembrar que os meus alunos, às vezes, outros alunos da academia passavam pelos meus alunos, um cara todo barbadão, fortão, e lá alongando, e tremendo, e suando no alongamento, assim, os alunos ficavam assim: gente do céu, o que é aquilo que ela tá fazendo com ele? O cara desse porte tá sofrendo desse tanto. Mas porque a consciência já foi ativada, né? Então, tem essa possibilidade, tudo depende muito. Nosso papel como treinador é isso, é tentar fazer essa mudança mesmo para aqueles alunos mais difíceis. É falta de compreensão, a partir do momento que você compreende, você absorve. E essa questão do alongamento em si, sempre tive essa dúvida. Eu devo me alongar antes de um treino de musculação e depois, ou não devo me alongar nem antes nem depois? Como é que funciona isso? Tem uma discussão que vem de longa data sobre isso, alongar, não alongar antes do treino, não, porque tem uma galera falando: não alonga antes do treino, porque você vai perder força. De fato, você perde força se você fizer um flexionamento. O alongamento que eu sugiro para as pessoas fazerem hoje, ele não é um esticamento, ele é uma contração postural, e existe muita diferença nisso. E outra, ele não é um alongamento aleatório. Ele não é o alongamento que você chega na academia e tá lá aquele quadro e você segue aquele quadro. O alongamento que eu passo para o meu aluno é exatamente para a estrutura que não está respondendo. E ela não está respondendo por quê? Porque ela está travada, encurtada demais. A estrutura que está rígida demais não vai responder no potencial máximo dela. Então, não adianta você querer não alongar para performar se aquele músculo não está respondendo porque está travado. Se eu fizer esse alongamento, esse ajuste, eu vou acordar ele mais do que se eu chegasse e tacasse a carga. Entendeu? Então, é essa a questão. Alongamento antes do treino é importante, desde que seja para a estrutura certa, a estrutura que está precisando do alongamento. E outra, não é um esticamento, não é um flexionamento, não passa de 30 segundos. E não pode ser aquela coisa assim: ó, nossa, tá rasgando. Uhum. Não pode ser isso. E outra, para quem esse alongamento? Eu vou falar que a pessoa que está na fase inicial de treino não pode alongar, isso também é incoerente, ela deve alongar. Então, em quesito de atletas, até atletas, colegas meus que são fisiculturistas hoje, começaram a implementar essa metodologia, alongar as estruturas rígidas, e hoje eles ganham muito mais competições do que antes. E Thaís, essa pessoa que busca literalmente a saúde ali, na atividade física voltada para o treino de musculação, a pessoa também tem que entender que com o passar dos anos, né, ela se tornando mais velha, ela também tem que adaptar o treino dela, a pessoa tem que entender isso. Porque, por exemplo, uma coisa é eu treinar quando eu tiver meus 20 anos, quando eu tiver meus 30, meus 40, meus 50. A pessoa também tem que ter esse nível de consciência de adaptabilidade de treino. Isso é muito bacana porque tá sendo uma ideia muito disruptiva. Eu hoje tenho uma aluna de 70 anos que ela consegue pegar mais carga do que as minhas alunas mais novas, de 20 e poucos, 30 e poucos. Então, hoje, essa questão de ajuste do treino, por exemplo, eu fiquei mais velha, eu tenho que reduzir o meu treino, a intensidade de treino. Não, isso aí é muito pessoal. Por isso que tem que entrar o treinador. Por quê?
O papel do treinador não é te tornar dependente dele pela insegurança na hora do movimento. Você precisa depender de mim na periodização. O que é a periodização? É eu entender a fase de treino que você está, para eu passar exatamente a quantidade de repetições certa, o intervalo certo, os métodos intensificadores certos. Então, isso é o papel do treinador, mas a questão de, eu vou ficando mais velho, eu preciso reduzir, isso é independente hoje. Então, pessoas, elas só precisam treinar a coisa certa. A partir disso, hoje os meus alunos de 70, tá incrível. É uma energia de vida muito poderosa, tá muito diferente de antes. Eu estava reparando isso e comentando até com as outras alunas. Falei, gente, eu pensava assim, com 60 anos, a pessoa tava ali na cadeirinha de balanço ali, só com óculos. Hoje eu falei, gente, essa galera tá pondo a calça leg, tá pondo... Subiu o meu sarrafo. Eu achei que quando eu tivesse 60 anos eu ia estar balançando. Agora eu vou ter que treinar. Eles estão treinando mais do que todo mundo. E eles estão ficando com um corpo maravilhoso, estão colocando os jovens no bolso. Os jovenzinhos ali tá tudo ficando, porque tá no computador e tudo. E a galera dos 70 tá poderosa, tá chegando e desbancando tudo. Hoje eu tenho um exemplo dessa aluna, eu falo assim, gente, eu vou ter que pedir mais peso pra ela. Porque E o melhor, ela termina o exercício assim, ela é contagiante. A energia da pessoa que tem vontade de viver, Sim. ela é poderosa, ela muda o lugar. E às vezes ela tá fazendo um leg press ali, que é aquele da perna de empurrar a plataforma, e ela pega mais de 220 quilos no leg press. Aí ela termina ele assim, e fala assim, eu falei, meu Deus. Ela falou assim, Thaís, será que isso aqui não faz mal, não? Eu falei assim, meu Deus do céu, se fizesse mal do jeito que você está fazendo. Eu falei, nossa, imagina só. E as meninas assim, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aí? Porque agora ela vira referência. Até os homens ficam assim, não, pelo amor de Deus, ela tá pegando isso aí, eu tô aqui chorando com esse tanto de carga. Então é isso. Tudo depende de você fazer o treino certo, porque você vai fazer com segurança e você vai performar. É inevitável. Quando a pessoa tá fazendo o exercício no padrão postural ideal para ela consegue subir carga e ela nem vai percebendo. Isso que é o mais gostoso. Quando você alinha o corpo, parece que a carga tá mais leve. É incrível isso, porque a gente consegue acordar estruturas que antes não respondiam. Então, isso traz mais vida, vitalidade. Então, você que tá pensando aí que 60 anos aposentando, tá lá na cadeirinha de balanço, vai ter que procurar mais shakeira, porque o negócio tá mudando. O pessoal já tá pedindo pra mudar o horário aí. Tirar aí do horário da... Pior que falaram assim, não me coloca mais no horário dela, não. Pelo amor de Deus. Eu recebo, às vezes eu coloco ela nos stories, às vezes eu recebo os comentários assim, humilhação já logo cedo. E Thaís, outras 3 coisas aqui. Eu consigo equilibrar desempenho, saúde e aparência física? Uau! Desempenho, saúde e aparência física a gente consegue. Desde que esteja ajustada a consciência da pessoa, né? Porque é igual eu falo, a questão a pessoa pensa assim, eu vou fazer um treino que vai ser voltado para postura, então a pessoa já logo associa assim, treino leve. Vai ser uma coisa parecendo um pilates, vai ser um negócio, principalmente a pessoa que tem dor, né? Ela vai pensar assim, eu vou fazer coisa, não vou poder pegar carga, não. E não é bem assim, porque às vezes você vai fazer menos exercícios, que é o que acontece, com menos carga, ou às vezes sem até a máquina que você fazia, a quantidade de máquinas que você usava, mas você vai ter maior resposta. Isso é muito bacana. Vou trazer outro exemplo. Um aluno de mais de 60 anos. Ele chegou para mim por indicação médica de um ortopedista e ele já havia passado por cirurgia. Ele tinha 4 hérnias lombares. Esse aluno chegou para mim porque ele já estava com o acometimento do nervo ciático. Por quê? Por conta da quantidade de hérnias que ele teve, por conta do tempo que essas hérnias ficou pegando, encostando no nervo, machucou esse nervo. E esse nervo, ele é responsável por melhorar a função motora. A resposta motora, nossa, depende
desse impulso elétrico que vem pela inervação. Então, se eu machuco o nervo, um músculo às vezes não vai responder tão bem. E ele chegou para mim arrastando o pé e falou assim: professora, o médico me indicou você é a última esperança que eu tô, porque eu faço pilates há mais de 10 anos, eu já fiz tantas sessões de físio e eu não tô conseguindo nem levantar o pé. Inclusive, eu ouvi de um fisioterapeuta que eu poderia esquecer o caso dele, que ele não haveria melhora por conta desse machucado que já estava o nervo. E realmente, se a gente pensar só em relação à estrutura, isso de fato é real. Mas eu não aceito não haver melhora, porque eu acredito que a partir do momento que você tem movimento, se a pessoa consegue se movimentar, ela consegue melhorar. Então ele me procurou e eu fiz essa avaliação com ele e eu vi o que estava acontecendo. Antes de mais nada, eu falei assim: você me procurou por conta da questão das hérnias lombares e porque você não tá levantando o pé na hora de andar, tá arrastando o pé. Mas na avaliação, eu não olhei para a lombar dele, que é o mais comum dos profissionais, né? A gente tá com um problema ali, a gente olhar para o local do problema. E a diferença do trabalho que eu faço é exatamente essa. Eu entendi com o Vladimir Janda, que é um fisiatra, que você olhar só para o local da dor, você não resolve o problema. Ali tá a causa. Toda dor, ela vai estar relacionada à parte superior da estrutura e inferior. Se eu quiser resolver a dor aqui no centro, eu preciso olhar para cima e para baixo. Então, eu olhei para ele e falei assim: por que ele teve essas 4 hérnias? Agora ele já tá com parafuso e placa na coluna. Mas o que levou? É isso que eu tento detectar. O que levou a ter essas hérnias? E eu reparei nele a questão do abdômen. Ele tinha uma diástase muito grande. E a diástase, ela é muito comum, principalmente para mulheres e grávidas. E o pessoal acha que o homem não tem. E a diástase, ela é o rompimento da musculatura do reto abdominal. É como se abrisse o meio aqui da sua linha, da linha alba. Então, o músculo separa e fica um buraco no meio do abdômen. Quando você faz um esforço maior ou respira, aumentando a pressão aqui, essa estrutura, ela estufa. Então, isso indica o quê para mim? Fraqueza abdominal absurda. E essa fraqueza não está só relacionada ao músculo do reto do abdômen, mas também à respiração errada. Então, foi a primeira coisa que eu reparei dele. Eu falei assim, ó, essas hérnias poderiam ter sido evitadas se fosse corrigido o seu padrão respiratório. Segundo, você aprender a fortalecer da maneira certa esse abdômen. Então, a partir disso, nós fizemos um treino, porque ele era muito limitado, só de parte respiratória, e essa consciência dele segurar o ombro para trás, porque ele tinha muita dificuldade de movimentar. E a partir disso, em menos 4 sessões, eu abordei ele, né, ele chegando para mim para um novo treino, falei assim: e aí, como é que você tá? Ele: que é isso, professora? O que você fez aqui em 4 sessões, eu não ganhei em 10 anos das outras atividades que eu fiz. Ah, que massa. Eu perdi tempo demais, ele falou assim. Só que, e ele falou assim: e o pessoal tá tudo achando que eu tô fazendo dieta. E eu tô só respirando aqui, ó. Então é isso, a questão do desempenho, da performance, da saúde, da estética, ela tá alinhada a isso. Se as pessoas souberem que elas não precisam fazer coisas extraordinárias, que elas precisam fazer só o que é o necessário para elas, elas vão ter tudo e muito mais do que elas imaginam. O erro das pessoas em não melhorar esteticamente é continuar fazendo sempre a mesma coisa. É os mesmos estímulos, é o mesmo ambiente, e aí você vai ter o mesmo resultado. Quer fazer alguma pergunta, amor? Você quer falar alguma coisa? Não, né? Pergunta, aproveita. Ah, legal, parte de cardio. O cardio, ele entra... Ó, pergunta de bastidor. Pra quem não ouviu, minha esposa perguntou aqui. Pra treinadora Thaís, o cardio, eu devo fazer antes, fazer depois? Ou eu devo ter um treino só de cardio? Como é que funciona isso? O cardio, ele é extremamente importante, né? Mas o que você precisa ter em mente? O que é a prioridade?
a prioridade é ganhar massa muscular, então se a prioridade é ganhar massa muscular e você está numa fase inicial de treino, por exemplo, eu comecei na academia há pouco tempo. Faz primeiro a musculação e depois o cardio. Por quê? Porque são atividades concorrentes que a gente fala. A energia que você vai gastar fazendo uma bicicleta, fazendo uma esteira, você precisaria para fazer no treino de força. Então, se a gente quer estimular o músculo a crescer e a melhorar, você quer melhorar sua coxa, melhorar o bumbum, quer ganhar massa muscular, deixa o cardio para depois, que ele vai ser um ótimo intensificador para potencializar a queima de gordura. Mas pensando nessa parte do cardio, por que geralmente todo mundo pergunta do cardio? Porque emagrece mais do que a musculação. Talvez seja por isso. Talvez. Geralmente é esse o raciocínio, né? Eu quero fazer mais cardio porque eu quero emagrecer, eu quero perder gordura. O que é importante a pessoa entender em relação ao exercício da musculação e o cardiorrespiratório? É que a musculação, apesar de aparentar, eu não vou emagrecer fazendo a musculação, muito pelo contrário. Quanto mais massa muscular você tiver, maior vai ser o seu gasto energético na hora que você está em casa, no trabalho, dormindo. O bom da musculação é que ela tem um efeito prolongado. Ela não só gasta energia no momento que você está fazendo força, né? Porque o pessoal acha que para emagrecer você tem que suar. E não é isso. Você está fazendo força, você está estimulando o músculo a crescer, aumentou a massa muscular, aumentei a necessidade de gastar energia. Porque o músculo, na hora que você está descansando, sair da academia, é a hora que o músculo está reconstruindo tudo que ele arrebentou. Então, nesse momento, ele precisa de quê? Combustível para poder fazer esse trabalho. Então, ele vai lá na gordura, vai lá e continua gastando caloria, O cardio, ele é ótimo na hora que você está fazendo ele, que você está correndo, você está gastando muita energia. Você está gastando. Mas a hora que você parar, chegar em casa, parei de correr, você parou de gastar essa energia. Ou seja, a musculação otimiza, principalmente essa questão da perda de gordura, de emagrecimento, de melhora estética, de definição, porque ela tem esse diferencial. Mas para quem for fazer os dois, melhor ainda, porque é importante, vão trabalhar coisas diferentes que são importantes no corpo. Mas eu sugiro que faça depois do treino, para a gente poder otimizar esse treino de força. E chega alunos até você que literalmente visa essa parte estética da coisa, mas com o passar dos treinos ali, vira a chavinha e passa a priorizar e ver mais a parte da saúde. Geralmente a pessoa que me procura, ela já sabe, pelo menos por alto, que eu vou trabalhar diferente com ela, que eu vou trazer essa parte além da estética. Mas ela percebe, é mais o contrário, ela me procura geralmente porque ela já não acha que ela vai ter melhora, Sim. né? Porque ela tá com dor, porque ela tá com alguma restrição, ou porque ela quer melhorar a postura, mas ela acaba no meio do caminho percebendo que às vezes ela afinou mais ainda a cintura sem fazer milhares de abdominais. Ela percebe que ela tá todo mundo reparando, nossa, mas seu ombro tá bonito, seu braço tá bonito, só as costas. Por quê? Porque começou a fazer esse tipo de treino. Então, existe a pessoa que vai por conta só da estética e que percebe, nossa, eu tô melhorando nisso, eu não sabia que era importante melhorar a minha pisada, por exemplo. Porque a pessoa quer melhorar esteticamente, ela me procura. O bumbum, vamos falar de uma coisa muito comum. As meninas querem melhorar muito a questão do glúteo, treinam muito caneleira, treinos pesados, qual é o melhor exercício. Só que elas estão errando e às vezes não tendo o formato que elas querem no músculo, porque elas estão olhando somente para o local. Quando você precisa olhar já desde a base, o seu pé, a pisada influencia num glúteo mais bonito. Quando eu alinho a minha pisada, eu faço a minha estrutura do joelho entrar no eixo e quem sustenta esse eixo é o glúteo. Então, o trabalho que eu faço, por isso que tem muito ganho estético. Porque eu só consigo melhorar a função se eu melhorar um músculo que não está respondendo. Então, às vezes, a pessoa quer melhorar esteticamente, ela me procura por conta disso. Porque eu vou direto no
ponto fraco dela. Eu só trabalho com os pontos fracos e é por isso que tem tanta diferença e tanta resposta estética. Thaís, eu entendi aqui então que grande parte das dores é referente à nossa postura durante e pós pré-treino ali. Mas, de alguma forma, o meu emocional também faz com que eu sinta dor, seja, sei lá, dor no meu pescoço, dor nas minhas articulações. O meu emocional, de alguma forma, afeta isso também. Exatamente. Eu tenho um exemplo poderoso para trazer. Novamente, o maior combustível do meu trabalho hoje, que é o exemplo da minha mãe, né, o que ela passou. E ela com artrose, né, ela tinha 40, hoje minha mãe é falecida, mas ela tinha 40 anos com joelhos de 80, né, e ela tinha uma artrose severa, ela sentia muita dor. Só que, o que eu comecei a reparar, que existem pessoas que têm diagnósticos de imagem, diagnósticos de lesão severos e não têm dor. Já outras pessoas que não têm, por exemplo, a pessoa vai no médico, tá sentindo uma dor. Eu vou no médico e o médico avalia tudo, faz raio-x, faz ressonância e fala assim, ó, não tem nada aqui, tá tudo normal. Mas a pessoa tá com dor. Existem esses dois quadros. Então, o que eu comecei a entender sobre a dor? A dor, ela é muito além da parte física. Ela não é só questão de biomecânica. É claro que existem ajustes biomecânicos para eu poder melhorar esse quadro, para eu poder sanar essa dor naquele momento. Mas o que desencadeia a dor? Geralmente, a pessoa que me procura com um quadro agudo de dor, que é aquela dor naquele momento, ela passou por algum evento emocional muito forte. Ela passou por alguma preocupação muito grande no dia, ou ela passou por algum estresse. Então, toda dor, isso na parte neurológica, tem um ganho secundário. E é muito importante as pessoas repararem isso, porque quem sente dor, geralmente quer ser cuidado. Então, é importante as pessoas repararem e se perguntarem, por que eu tô sentindo essa dor? Será mesmo que é só físico? Pode ser, mas se você está tratando isso, por que não está tendo melhora? Né? Então, é muito importante se atentar, porque a maior parte das vezes em que a pessoa sente essa crise, que trava a coluna, que sente uma dor muito forte no pescoço, pode reparar, ela passou por algum evento emocional muito forte. Thaís, agora eu gostaria de uma visão geral sua sobre a sua entrega, seja no seu estúdio, ou se tem a entrega fora também do estúdio, no online. Como é que funciona o seu estúdio hoje, a sua entrega, o público que você atinge? É só presencial, é só online, é presencial, online? Você me entrega de alguma forma essa análise para eu aplicar, sei lá, em outro espaço? Como é que funciona a sua entrega hoje? Hoje, o meu intuito maior, eu falo que eu tenho um serviço terceirizado lá de cima. Eu recebo a matéria-prima e eu vou trabalhar em cima dela. Ou seja, se eu tenho uma missão e eu sou uma mensageira, eu sou um instrumento, eu preciso e eu devo ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, hoje eu tenho o meu estúdio, o meu espaço físico, que é para facilitar essa metodologia acontecer. Eu tenho a minha sala de avaliação, que é como se fosse a consulta inicial para a pessoa começar os treinos, mas eu tenho também a parte de consultorias, a parte de treinamentos que eu faço para as pessoas que estão morando fora, inclusive alunos meus que treinavam comigo presencialmente e que hoje, às vezes, por conta de trabalho, foram morar fora. Então, tem essa possibilidade da pessoa, por exemplo, Thais, eu quero começar com a avaliação, eu quero entender como é que eu tô. A partir dessa avaliação, eu trago para ela um diagnóstico para ela entender tudo que está acontecendo, por que ela não melhora o abdômen, por que ela não melhora a questão das costas, por que ela sente aquela dor. E também para pessoas, o que mais tem me procurado, isso é muito bacana, pessoas que já praticam alguma modalidade esportiva, né, corrida, crossfit, pessoas que querem alta performance e que querem também essa base para poder sustentar o esporte delas, para elas continuarem praticando por mais tempo sem ter que parar. Então,
tem essa possibilidade hoje a partir do meu trabalho. A alta performance é sempre um indicativo de saúde? Alta performance nunca foi indicativo de saúde. Nós podemos performar ao máximo, mas a alta performance, ela tem um prazo de validade. Nós não conseguimos e a nossa estrutura não foi feita para sustentar por muito tempo a alta intensidade, né. Então, tanto é que as articulações, elas foram feitas para poder amortecer o impacto, a sobrecarga, né, no nosso esqueleto. Mas elas têm um nível que elas suportam isso, e se quanto mais a gente usa da maneira errada ou desalinhado, mais rápido isso vai nos parar. E a parte de consultoria para profissionais desse meio, você faz também ou pensa em fazer futuramente? Inclusive eu já dei cursos também para profissionais, já fiz parte de um curso de um grupo muito poderoso dessa área de postura, em São Paulo. Hoje eu tenho um projeto para poder trazer essa metodologia para mais profissionais, para a gente conseguir multiplicar mesmo essa nova consciência da musculação. Então está em andamento esse projeto para poder trazer a possibilidade de outros profissionais também atuarem como eu. Thais, agora uma pergunta muito séria para você. Essa daqui é a mais séria do episódio. Eu gosto de deixar ela pro final. Gosto disso. Qual que seria o primeiro passo para aquela pessoa que literalmente é um sedentário e quer buscar um treinamento, só que um treinamento inteligente? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve fazer? Antes de mais nada, ela deve dar o passo na direção da avaliação. Ela precisa querer ter consciência de como ela está hoje e como ela precisa se movimentar. É essa consciência. A partir disso, com a avaliação, o restante vai acontecer. Então como está o meu padrão postural hoje? Qual será o exercício melhor para mim e qual será que eu tenho que evitar? É isso. Gostou do papo, Thais? Nossa, eu gosto demais. Achou que fluiu bem? Muito Ó, bem. já estamos indo para quase 1h20 já de episódio. Pra se deixar, eu fico aqui a semana inteira. Temos a mensagem final ainda que eu vou te pedir, mas antes dela, agora eu gostaria que você olhasse para aquela câmera que vos grava e passasse suas mídias sociais. Como é que a gente te encontra nas mídias sociais para ter uma proximidade maior e melhor contigo? As pessoas vão me encontrar no Instagram com o nome Thaís Altiva, Thaís com H e com Z no final. Só existe eu, Thaís Altiva, tudo junto, _ personal trainer. E vai encontrar personal trainer ali, porque ainda faz parte de uma consciência que a galera procura personal. Mas eles vão entender que eu sou uma treinadora. É a parte comercial entrando aí, galera, ó, entende o lado dela. Thaís, agora eu gostaria de te pedir uma mensagem final, destinada àquelas pessoas que querem evoluir fisicamente falando, porém diminuindo as chances de se machucar e diminuindo as chances de literalmente sentir dor. Consegue direcionar uma mensagem final para esse público? Eu quero, sobretudo, falar para as pessoas que têm dor, que a dor não é um destino, antes de mais nada. E que o melhor caminho para você sanar essa dor hoje, fisicamente, é por meio da musculação. Mas é importante que você se atente também aos fatores, aos eventos, e você repare quando é que essa dor surge, emocionalmente. E a partir disso você buscar um acompanhamento voltado para a postura, voltado para a melhora realmente das funções que você tem, porque a partir disso você vai ganhar muito mais do que você espera. As pessoas que estão com dor hoje, elas já chegam frustradas e só querem parar de sentir dor. Eu falo para vocês, enquanto há movimento, há melhora, desde que o caminho certo seja encontrado. Peraí que essa eu vou anotar, ó, enquanto há movimento, há melhora. Exatamente, não importa se a pessoa está acamada, não importa. Enquanto há movimento, há melhora.
show de bola, Thaís. Muito obrigado Honra pra mim. por ter aceitado o convite. E dá pra gente fazer ali o episódio 2.0, 3.0, Dá. 4.0, pegar coisas específicas desse meio do movimento e trazer aqui para novos episódios. Então, pode esperar que convites futuros virão. Será uma honra e uma satisfação. É isso aí, pessoal. E para você que chegou até aqui e não curtiu ainda esse episódio, já clique no botão logo abaixo para você curtir. Não deixe de curtir. Clique aí no botão logo abaixo. Se inscreva também no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Compartilhe esse episódio para mais pessoas. Compartilhe em grupo de WhatsApp, de Telegram, o próprio direct do Instagram também. Ative as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe semanalmente aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. É o botão logo abaixo aí, o botão do sininho. Você ativando as notificações, você é um dos primeiros a ficar sabendo quando cada novo episódio é postado aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast no YouTube. Comenta aqui também o que você aprendeu com esse nosso episódio gravado com a Thaís hoje. É muito importante você comentar, vamos interagir aqui nos comentários, fazer essa trocação de ideias. E para você que chegou até o final, eu gostaria de direcionar essa mensagem para você. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. Eu tenho jeito na minha beleza a partir da melhora da minha postura. Escreve isso aí. Melhorando a minha postura, consequentemente, eu vou melhorar a minha beleza física. Ou não, né? Comenta aqui embaixo pra gente saber que você chegou até o final. Então te vejo até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.